Bom, eu vou recomeçar agradecendo a presença de todos vocês e agradecendo ao Instituto Arpia Brasil pelo convite, pelo espaço. Eu me chamo Desirê e vivo em Israel há quase 2 anos. E agora eu gostaria de convidar vocês para entender melhor a guerra de Israel, o terrorismo e como isso tem relação com o Brasil. Bom, para exemplificar isso, eu vou voltar com vocês para o dia 7/10. São 6:30 da manhã. Sirenes tocam em todo o país. Todos que estavam em Israel nesse momento. Turistas, residentes, israelenses, judeus, muçulmanos, cristãos. Eu. Fomos acordados por esse som aqui. Um minutinho que eu vou pôr para vocês. Bom, esses sons, eles são conhecidos em Israel. Não apenas nessa guerra. Frequentemente ouvimos essas sirenes. Elas nos avisam que Israel está sob ataque e que os sistemas de defesa de Israel foram acionados, que nós precisamos ir para um abrigo seguro. O tempo para se chegar num abrigo, no kibbutz Nir Oz, por exemplo, é de 10 segundos. Em Ashkelon, 20 segundos. E o tempo para se chegar em um abrigo, em Tel Aviv, é de 90 segundos. Abrigos esses que estão espalhados por todo o país, sejam comunitários ou até mesmo dentro das casas, como é o meu caso. Os bunkers em Israel são construídos com material reforçado de forma a garantir a máxima proteção, capazes de resistir a impactos significativos como ataques de mísseis ou foguetes. Alguns, inclusive, têm filtros de ar para caso de bombas químicas. Mas o que foi uma brasileira estar aqui no dia 7/10? Era o último dia de um feriado judeu, Sukkot, e eu pretendi ir para a praia. Após sermos acordados por sirenes em sequência, as televisões começaram a mostrar as invasões por terra, ar e água. O número de mortos subindo, o número de desaparecidos subindo. O grupo de WhatsApp dizendo, tranquem as portas, eles entraram. No primeiro momento, eu me senti muito calma. Eu tinha certeza que em pouco tempo tudo estaria resolvido. Apesar das imagens horríveis na TV, eu me recusava a acreditar que era algo grave que podia piorar. Eu estava inclusive acalmando as pessoas. Eu acho que o pânico não ajuda e, na verdade, é exatamente o que os terroristas querem criar. Porém, um dos maiores motivos de desespero nos grupos de brasileiros era que nesse dia estava acontecendo uma festa em Israel com parceria com uma festa brasileira, a famosa Festa Nova. Uma festa que se tornou um lugar de chacina e terror. Muitos, assim como eu, tinham conhecidos nessa festa. Inclusive uma amiga minha, a Mayara, que era bartender na festa. Ela foi refém dos terroristas, mas ela teve sorte de escapar antes deles levarem ela para Gaza. O relato dela é assustador. Outro conhecido meu, Ben Shmone, morreu como um herói. Por 2 vezes ele foi e voltou da festa, trazendo pessoas para lugares mais seguros. Na 3ª vez ele não voltou. Todos em Israel conhecem alguém que morreu no massacre do dia 7/10. Ao longo do dia, a situação não havia sido controlada como era esperado. Então, todos os homens que eu conheço, um a um, começaram a ser convocados. Nos primeiros dias, houve uma convocação em massa. Em 3 dias, 200.000 soldados estavam prontos para lutar. Nos dias seguintes, as sirenes continuavam soando, de novo, de novo e de novo. E a gente não sabia onde os terroristas estavam. Eles ainda estavam dentro de Israel, mas ninguém sabia onde, inclusive se já teriam chegado até Tel Aviv, que é onde eu moro, por exemplo.
A verdade é que naquele momento, a cidade parecia uma cidade fantasma. Não haviam pessoas nas ruas, as escolas foram canceladas, o país parou. E no início, ninguém estava entendendo bem o que estava acontecendo, só sabia que era grave. De toda forma, o número de feridos era muito alto e se iniciou uma campanha de doação de sangue pelo país. Mesmo com a situação perigosa, as filas eram de 8 horas. Eu fui doar sangue. Porém, como tinham muitas sirenes e a possibilidade dos terroristas nas ruas, essas longas filas se tornavam um local de alto risco. Então eles começaram a mandar as pessoas de volta para casa. Eu tentei me voluntariar, mas também todos os locais me diziam: já temos pessoas demais. Eu vi então que até as pessoas de idade estavam ajudando como podiam. Elas estavam dirigindo os soldados da casa deles até suas unidades, de forma voluntária. Bom, eu agora vou compartilhar uma foto aqui com vocês. Eu chego a um momento muito significativo, que foi a morte da Bruna Valeano, uma brasileira assassinada pelo Hamas na Festa Nova, assim como outros brasileiros, o Hanani, a Carla, o Michel. No dia 10/10, por volta de 4h30 da tarde, eu recebi uma mensagem no meu grupo de brasileiras. A mãe da Bruna estava avisando que seu funeral era 9h30 da noite em Petah Tikva, e pedindo para que 10 homens pudessem ir para ler as rezas e pedindo que brasileiros que pudessem ir também. Bom, 1 hora depois de eu receber essa mensagem, o Hamas fez um comunicado de que às 9 horas da noite faria um massivo lançamento de foguetes contra Israel. De toda forma, eu resolvi ir ao enterro, porque eu achei que ninguém ia. Como brasileira, eu sei que a gente não tem muito esse costume de se doar dessa forma, de se pôr em risco por outros, sair de casa, ir para outra cidade com alarmes, com terroristas nas ruas. Eu realmente achei que ninguém ia e isso ia ser muito triste. Enfim, chegando lá tinha muito trânsito, pessoas parando o carro no meio da rua e em cima dos passeios, assim como eu fiz. Quando eu desci do carro, eu perguntei para uma pessoa: vocês estão indo para o enterro de quem? E eu achava que estavam tendo vários enterros naquele dia. E eles me responderam: uma brasileira, a mãe dela pediu nosso apoio e nós viemos prestar a nossa solidariedade. A mãe dela pediu 10, mas foram 10.000. 10.000 pessoas em um silêncio que a única coisa que podíamos ouvir era o choro da mãe da Bruna. Naquele momento eu percebi que ninguém nesse país estava sozinho. Quando o país precisa, todos se levantam e, sem medo, ajudam como podem. Parar de compartilhar. Bom, mas por que essas informações sobre terrorismo serão relevantes se o Brasil não tem um histórico de atentados terroristas? Eu digo, ainda. É sabido que o Irã colocou seus olhos na América Latina há mais ou menos 30 anos. Espalhem-se e multipliquem-se. E é isso que eles estão fazendo pelo mundo e também na América do Sul. Muitos aqui devem se lembrar do ataque terrorista que teve na Argentina em 1994, que deixou 85 mortos de uma comunidade judaica. Bom, agora, esse ano, dia 11 de abril de 2024, a justiça argentina entendeu que quem operou esse ataque foi o Hezbollah, a mando do Irã. Também, desde 2001, os Estados Unidos fazem acusações consecutivas sobre células terroristas na Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai. E agora, diretamente no caso do Brasil, infelizmente, vemos uma aproximação cada vez maior com países ditatoriais e terroristas. Vimos diversas vezes Israel ser atacado pelo governo brasileiro de forma totalmente equivocada. E vimos recentemente o Brasil abrir livre comércio com a Palestina. E eu me pergunto, o que a Palestina já produziu que pode interessar ao Brasil fazer esse acordo que deveria beneficiar ambas as partes?
Outro ponto a ser destacado foi o navio de guerra do Irã, que após ter sido negado seu pedido para atracar em vários países da América do Sul, atracou no Brasil, mesmo com a pressão dos Estados Unidos para que o governo brasileiro negasse a solicitação do navio de guerra iraniano. Em 4 de abril de 2024, o Brasil também se absteve de uma votação na ONU de apoiar uma investigação para apurar violações de direitos humanos no Irã, principalmente contra mulheres e opositores políticos. Agora, o momento que mais necessita atenção foi o quase ataque terrorista que ocorreu no final de 2023 no Brasil. Uma ação conjunta com a inteligência americana, a Mossad e a PF, prendeu 2 pessoas, inclusive uma que estava pousando no aeroporto de Guarulhos, vindo do Líbano, e foram emitidos 11 mandatos de busca e apreensão, e mais 2 brasileiros que estavam no Líbano no momento, agora estão na lista da Interpol. Um dos presos admitiu que foi ao Líbano e que sim, havia encontrado com membros do Hezbollah que estavam tentando recrutá-lo. E as investigações também indicaram que eles já tinham inclusive o alvo, a comunidade judaica e a Embaixada de Israel em Brasília. Bom, para explicar esse recrutamento, como ele pode ocorrer, eu vou falar sobre o terrorismo e o crime organizado. O que os dois têm em comum? Violência. Para surpresa de 0 pessoas, os recrutados no Hezbollah já tinham passagem pela polícia. Óbvio. Agora vamos às diferenças. A criminalidade no Brasil é multifacetada e está frequentemente ligada a desigualdades sociais, pobreza, tráfico de drogas e corrupção. E tem soluções como a melhoria da infraestrutura de segurança pública, o policiamento preventivo, investigações eficazes, repreensão à criminalidade, melhoria no mercado para maior criação de empregos e, obviamente, melhoria na educação. Os criminosos, eles querem voltar para casa. Eles querem cometer os crimes, porém querem usufruir deles. Muito por isso também, quando eles são recrutados para serem terroristas, é prometido muito dinheiro para suas famílias. Já o motivo terrorista é ideológico. Essas pessoas glorificam a morte. Sua principal motivação para matar é virar um mártir e agradar a Allah. Elas realmente acreditam nisso, tanto que as mães desejam que seus filhos se tornem mártires. Que mãe deseja a morte do seu próprio filho em nome do terrorismo? Bom, essa ideologia fundamentalista torna um ataque terrorista extremamente mais letal, pois o único objetivo é causar terror e tirar vidas, e não tanto subtrair bens. Eles fazem isso mesmo sabendo que lhes custará a própria vida. Nós, brasileiros, não sabemos como nos defender de um ataque terrorista. Os mecanismos de defesa já programados na nossa cabeça não funcionam nesse cenário, como, por exemplo, pôr a bolsa para frente ou ter mais atenção quando a gente vê 2 homens em uma moto. Mas ataques terroristas não tem muito como se defender mesmo, pois não há realmente um local, hora e alvo. Eles podem programar, mas a verdade é que o resultado precisa ser tirar vidas. Então, onde existir oportunidade, seja lá quem for que estiver passando naquela hora, eles não vão parar e perguntar: você é um judeu israelense? Não, eles vão apenas matar. Agora vocês podem estar se perguntando como morrem mais pessoas no Brasil do que na guerra de Israel. Bom, primeiro porque o crime organizado é algo contínuo. As mortes por crime são frequentemente ligadas à violência urbana, incluindo homicídios decorrentes de disputas territoriais entre gangues, tráfico de drogas, violência doméstica, entre outros. Enquanto os ataques terroristas em Israel, apesar das tentativas que eles sejam contínuos e da intenção clara deles de exterminar a todos que vivem aqui, eles não conseguem. Qual o motivo? O sistema de defesa de Israel. Vocês conhecem bem o Iron Dome, mas temos também o Iron Beam, o Arrow 1, 2 e 3, o Magic Wand e o Patriot. Além disso, nós temos a IDF, que é composta pela população civil de Israel. O tempo obrigatório para servir são 2 anos para mulheres e 3 anos para homens. Portanto,
a maioria da população tem algum treinamento militar e muito patriotismo. A Shin Bet é a unidade que se compara ao FBI dos Estados Unidos, cuidando da segurança interna. A Mossad trabalha como a CIA, operando fora de Israel, e as várias unidades da IDF, podendo citar a Matkal como a superunidade de elites especiais de combate. Tem também as unidades da polícia e as polícias do exército, como a AMAM 504, é a unidade de informação e inteligência das organizações militares inimigas, e a unidade de elite especiais, como a Yamam, que foi a responsável pelo resgate bem-sucedido dos reféns em Gaza no mês passado. A IDF tem, obviamente, o objetivo de prevenir e diminuir o número de casualidades que o terrorismo tem a intenção declarada de causar. Ela também impede o crime organizado de se desenvolver no país. Foram feitos mais de 20 mil lançamentos contra Israel, e só não morreram mais civis graças ao conjunto de forças de defesa. Então eu finalizo dizendo que, uma vez que a violência existe nos dois mundos, crime e terror, é mais fácil recrutar pessoas com históricos violentos, inclusive direto das cadeias. E alguns outros são, inclusive, convertidos ao Islã por ser uma religião que não condena a violência, assim como o cristianismo. Somado à promessa de dinheiro para quem cometer um atentado terrorista, bom, eu tenho a dizer que, infelizmente, no Brasil, é mais provável que o crime organizado e o terrorismo não se anulem, mas se complementem. Fiquem atentos, estudem, pesquisem, não se deixem levar pela opinião da grande mídia. Eles querem colocar os terroristas como fragilizados, como o grupo terrorista que precisa de direitos humanos. Como pode isso se são eles que tiram os direitos humanos dos outros? A liberdade, inclusive a própria vida. Tenham um pensamento crítico. Fiquem atentos aos detalhes, desde filmes até o que o seu filho aprende na escola. E não se deixem começar a tolerar o intolerável. Os terroristas se estabelecem pequenos, vão entrando nas escolas, TVs, filmes, séries, inclusive na política. E eles vão expulsar você. Você pode ter tolerância, mas eles não terão essa tolerância com você. O Brasil é um Estado laico, mas o Estado laico não quer dizer que eu, cristã, tenho que aceitar outra religião imposta. Quer dizer apenas que todas as religiões podem coexistir se elas se respeitarem. Bom, eu espero ter sido clara na minha apresentação e que eu tenha trazido um pouco de entendimento do que está acontecendo em Israel, no Brasil e no mundo para vocês. É isso. Desirê, minha amiga, muito obrigado. Eu preciso reconhecer que poucas vezes eu consegui assistir no auditório lotado, e aqui olhando para todos aqueles que viram você na sua tela grande aqui, a gente tinha um silêncio fúnebre, onde não se ouvia nada nesse auditório e diversos olhos cheios d'água durante os seus testemunhos. Muito obrigado. É muito importante para quem está aqui longe disso e às vezes não consegue sentir. Você não só relatou, você não só contou. Você fez com que cada um aqui nesse auditório, e com certeza diversas outras pessoas que estão nos assistindo à distância, pudessem sentir a dor e compartilhar dessa dor com vocês. É ruim, é triste sentir isso, mas é fundamental para que cada um de nós consiga entender que se a gente não fizer o nosso trabalho, se a gente realmente não buscar as informações, e muito obrigado quando você apresentou as forças de defesa de Israel, as relações que você vê nitidamente do crime organizado com o terrorismo, se a gente não abrir o nosso olho, a gente vai ficar literalmente compartilhando essa dor, não por compaixão, mas por falta de opção. Então, muito obrigado, Desirê. Meus amigos, mais uma vez, uma salva de palmas.